vocês, a princípio a minha intenção é que só filme a minha pessoa, porque eu respeito a individualidade de cada um e tem pessoas que optam por não aparecer, porque o que está sendo filmado vai ser mostrado. Eu vou colocar nas redes sociais, eu vou colocar no YouTube, eu vou divulgar o que eu vou passar aqui. Então, eu vou fazer essa pergunta, apesar de que eu já tenho uma resposta aqui, mas é a escolha de cada um. Algum de vocês aqui tem algum inconveniente de ser filmado? Eu quero liberdade. Quero que cada um responda com muita consciência sobre isso. Nenhum de vocês? Também não. Nenhum problema. Você? Nem problema, eu quero aparecer. Confio no conteúdo. Tá certo. Como eu havia conversado com você antes, Heron, eu vou deixar você perceber os momentos e de vez em quando você pode, então, já que nós temos a liberdade que cada um nos deu de ser mostrado, você pode mostrar, filmar e depois retornar, tá? Vou deixar a luz da tua alma fluir aí. É seu comando aí. Tá, jóia. Então vamos lá. Tem alguns aqui que me conhecem, que foram formados no curso de magia. Tem pessoas aqui que é a primeira vez que estão me vendo. Tem pessoas que estão muito próximas, muito ligadas aqui, mas não pense que todos têm uma ligação profunda. Você está tranquilo? Tudo bem? Tá. Desde a minha infância eu venho recebendo uma preparação e eu não sabia exatamente por que essa preparação. Nunca me revelaram, mas sempre deram a entender. E eu ficava muitas vezes em conflito comigo, porque na minha infância eu teve acontecimentos muito únicos que direcionaram para o que está acontecendo hoje, aqui e agora. A minha família, e tanto na família de pai e de mãe, havia casos de profundos desequilíbrios mentais. Havia casos de suicídio, casos de loucura. E na minha infância eu tinha muitas comunicações e eu ficava com medo de revelá-las. Porque eu olhava ali e pensava, vai que pensam que eu sou louco, que vão querer me internar. Qualquer alteração era considerada como desequilíbrio. E eu ficava calado, guardava para mim. E foram muitas e muitas comunicações. E havia entidades que começaram a esclarecer para mim um determinado ponto que eu nunca até então tinha ouvido falar. Que pensamento e consciência são universos completamente diferentes. E que a comunicação nas esferas mais elevadas, nas entidades espirituais mais conscientes, elas fluem a partir da consciência. E a velocidade de comunicação de consciência para consciência é diferente da comunicação de pensamento para pensamento. A comunicação via pensamento é infinitamente mais lenta do que a de consciência. Então eles começaram a se comunicar comigo de uma forma que eu não conseguia compreender. E eu pedia, eu estou vendo que é muito importante, fale mais vagarosamente comigo para que eu compreenda. E eles simplesmente falavam, vá absorvendo que a sua consciência já tem esse registro. Você vai despertá-lo. Então tudo que você está ouvindo, você vai compreendê-lo com esse despertar. E foi o que foi acontecendo. Aos poucos foi se clareando e foi se abrindo a minha consciência. E aí havia muitos conflitos emocionais comigo. Principalmente pelo laço familiar, de pai, de mãe, casos de loucura, de suicídio. Eu ficava sempre, será que eu sou normal? Será que eu sou louco? Eu sei que isso aí é conflitos de quase todas as pessoas que passam por necessidade de desenvolver o seu lado mediúnico. E por eu não ter ninguém que me auxiliasse, eu era muito retraído, eu era muito fechado, eu não tinha muita sociabilidade com as pessoas. Então guardava sempre para mim. E fui crescendo.
Quando chegou nos meus 14 anos, eu comecei a ter contatos mentais com seres que me falavam de outros mundos, que falavam de outras formas, de outras consciências. E eu, por não ter contato com ninguém, ia guardando aquilo. De vez em quando eu pegava um livro, uma revista, e lá estava aquele assunto que estava na minha mente, e eu ficava vislumbrado com aquilo e falava, interessante, como é que eu nunca falei nada, está tudo aqui. Eu sei que o que eu estou falando é compreensível para todos nós. Eu só estou juntando algumas peças para vocês terem uma referência. Como eu recebo muitas canalizações hoje, são tantas que eu recebo, eu comecei a buscar um sentido para tudo que eu estava recebendo. E numa dessas canalizações eu comecei a receber as respostas de coisas que até então eu não imaginava. Eu gosto de pessoas que são pensadores, porque os pensadores às vezes eles fecham muitas chaves de compreensão. Por exemplo, existem... cada um de nós traz em si uma sabedoria que está aí, é uma sabedoria inata. Nós trazemos dentro de nós o endereço e a forma de como chegar até a consciência do Pai amado, do Criador. E isso vem adormecido dentro de nós, porque a nossa fonte é Ele. Nós originamos nele. Mas há tantos bloqueios que foram conduzidos à nossa jornada, formas que fizeram a nossa mente ficar dogmatizada, a nossa mente ficar invertida na simplicidade de como alcançar a presença de Deus dentro de si. E a razão que me trouxe aqui e que traz com que tudo isso aqui aconteça é que começou algumas manifestações e a primeira delas foi a presença do amor de Deus irradiando constantemente em mim. Era uma radiação tão profunda de amor que eu às vezes entrava num êxtase que é difícil explicar para vocês. Aí eu faria a seguinte pergunta: em algum momento vocês já passaram pela emoção de você chegar a derramar lágrimas de amor a Deus? Algum de vocês já vivenciou um momento assim? Eu vivenciei muitas e muitas vezes, mas no começo eu não compreendia que era a Deus que estava sendo direcionado esse êxtase que vivia dentro de mim. E eu fui sendo esclarecido aos poucos. Foi se abrindo chaves que aos poucos eu fui entendendo e fui internalizando elas como verdade. E foram mostrando que, por exemplo, às vezes nós nos guiamos e acreditamos que é pela inteligência e pela sabedoria que você alcança a elevação espiritual. Existem muitos caminhos que colocam exatamente isso, que você tem que ter um equilíbrio racional, mental, e a partir desse domínio, desse equilíbrio, você vai se conduzindo na sua espiritualidade. Aí se manifestava consciências me mostrando que a inteligência, a sabedoria, sem o amor ao Pai, não fecha essa chave de verdade. Amor, amor, amor. Esse é a chave mais poderosa que existe. Mas amor direcionado ao Pai é outra chave. Talvez seja a chave mais poderosa da vida. Quando você direciona o seu sentimento de alma a Deus, você cria uma conexão que permite que ele se expanda dentro do seu ser. E cada um de nós tem um canal de alma para com Deus. E ele é único. Ele não se repete em nenhum de nós. Cada um tem uma frequência, um padrão de vibração para Deus que também não se repete. E se a gente parar para pensar de forma por analogia, a gente vai entender racionalmente que cada um de nós é Deus.
E o Deus que se manifesta em você, em você, em você, em você, ele traz particularidades que se servem das qualidades de quem você é. Ele não se serve de algo para transformar você. É você a fonte. E aí entram muitos conflitos do passado que vem colocando. Que você, por si só, não pode alcançar Deus. Que você depende do externo, que você depende do outro. Que você depende de uma união de... E aí que foi me mostrando outras chaves. E essas chaves foram ficando compreensíveis para mim. Até que aconteceu algo que me deu forças para estar aqui, para estar desse lado aqui. Porque normalmente a minha tendência natural seria jamais estar aqui. Não é da minha natureza estar aqui. E vocês não têm ideia do processo emocional que eu estou vivendo de estar aqui. De cada ponto do meu corpo está em estado de vibração e eu tremendo dos pés à cabeça. Porque não é da minha natureza. Mas o que eu recebi não tem outro canal para se manifestar. E eu peço desculpa a vocês se vocês não estiverem recebendo claramente tudo que eu estou falando. E se eu estiver falando coisas que não estão abrindo o início e o fim de uma compreensão. Porque eu estou em processo de canalização do que eu estou recebendo. E é da minha natureza ser assim. E eu sofria muito por não compreender isso. Eu me achava errado, eu me achava indigno de transmitir para o outro aquilo que estava fluindo a partir da minha alma, do meu ser. Eu me achava despreparado, eu me achava... Até que começaram a mostrar uma coisa. Que para Deus, para os mistérios mais elevados, a inteligência emocional do seu ser, a grandeza do seu coração, tem mais valor do que qualquer sabedoria que você traga. Você acredite que ela é a guia, que ela é a ferramenta, que ela vai conduzir você à presença de Deus a partir do seu ser, do seu eu, do seu íntimo. E poucos concebem isso como verdade, acreditar que dentro da sua consciência, dentro do seu íntimo existe um canal que conecta ele direto para com o Pai, para com Deus, Pai, Mãe, vida, porque a gente não pode associar Deus num projeto masculino de ser, ele é muito mais que isso. E a gente concebeu, querendo ou não, está isso no imaginário do planeta Terra, que Deus possa ter uma forma, e ele não tem forma. Não tem como conter o Criador em qualquer forma. Ele é, dentro do que eu vivi, e dentro da compreensão que eu pude adquirir diante do que eu vivi, eu percebi que ele é uma consciência. É uma consciência inteligente e amorosa. E eu percebi que ele não tem aspectos que foram semeados dentro de nós dessa forma. Eu percebi que Deus não tem aspectos negativos. Talvez seja melhor eu entrar na experiência que eu tive para continuar o que eu vou falar agora. Porque depois da experiência vocês vão ter um outro olhar para o que eu posso continuar a falar. Numa das minhas canalizações, eu fui envolvido por um mistério que até então eu não tinha noção de que era um mistério me absorvendo. E de repente eu me vi diante de uma consciência que até então eu não tinha a menor noção que consciência era aquela que estava se manifestando na minha frente. E aquela consciência irradiava amor puro por mim. E eu ainda não tinha compreendido que consciência era aquela. E diante dela, eu comecei a vislumbrar uma presença tão sagrada, e foi aos poucos despertando em mim que aquela consciência que estava diante de mim era o Pai, era Deus. E eu fiquei assustado comigo, porque eu pensava, a gente precisa de uma jornada que, não sei, particularmente para mim, eu me imagino estar diante
da consciência do Pai, sei lá, milhões de anos à frente. A gente tem tantas jornadas, eu particularmente me vejo tão imperfeito em muitas coisas, necessitando de expandir tantas coisas dentro de mim. Vejo uma longa jornada a trilhar, e de repente eu vi a consciência do Pai se manifestando na minha consciência, e aquilo me deixou em choque. Eu fiquei em choque, não sabia como lidar com aquilo. Eu internamente não estava preparado para viver uma situação dessa. E comecei a entrar em conflito dentro de mim. E aquela consciência começou a tomar vida dentro de mim. E afirmava amor, amor, amor e amor. Nada mais que isso naquela presença. E eu comecei a entrar em êxtase. Um êxtase que eu não sei como explicar. Não tem como traduzir isso. Não tem como trazer para vocês. Um êxtase de plenitude. Um êxtase que é como se você não tivesse mais a necessidade de estar em nenhum outro lugar da vida mais. Que aquilo ali te bastava, te complementava. E que não importava nem que forma você teria dali para frente. Mas no segundo seguinte eu comecei a entrar em conflito. Eu comecei a olhar para mim e falar, quem sou eu? Para estar diante da consciência de Deus, assim, de frente para mim. Não, alguma coisa está errada. Eu devo estar imaginando, não pode ser isso. E daqui a pouco eu comecei a olhar para mim, comecei a olhar e comecei a me sentir indigno, falho, imperfeito, despreparado. E comecei a perceber que eu estava me recolhendo. Eu estava me ocultando, eu estava querendo algum lugar para me esconder e para dizer para mim mesmo, isso aqui é imaginação, eu estou imaginando, isso não é real, isso não pode ser real. Mas aí aquela presença me envolveu com tanto amor, que começou a diluir toda a minha força de dizer para mim mesmo que aquilo não era real. E olhou para mim e manifestou o seguinte pensamento: olhe para si e olhe para tudo que você viveu. Diga-me, em que momento você não encontra a presença do meu amor em você? E eu olhei e pensei comigo, como eu faço isso? E ele manifestou, diante de mim todas as coisas são realizáveis, todas as coisas são possíveis. Diante de mim, toda satisfação é realizada. Vocês me desculpem que isso mexe muito comigo, tá? Eu estou tentando manter aqui uma coisa consciente, racional, mas é difícil. Eu peço desculpa. E eu sei que o que eu estou falando encontra respaldo em algumas pessoas, e encontra indagações em outras, e encontra rejeição em outras mentes, e eu sei que isso é natural, porque o que eu estou falando, eu não tenho referência, eu não tenho falar que alguém viveu da forma que eu vivi, e tenho certeza que cada um vai, em algum momento da sua existência, também viver, e a sua maneira vai ser única, e a sua forma de viver, de compreender, de internalizar essa consciência, essa verdade, vai ser só sua. E aí, ele olhou para mim e falou assim, apenas queira que isso aconteça, e deixe a sua vontade ser guiada pela minha vontade. E foi instantâneo. No instante seguinte eu estava vendo a minha vida, e tudo claro, e eu comecei a ficar admirado comigo de ver como é que fluía com tanta perfeição e com tanta rapidez uma compreensão que se expandia a um nível que eu não, aqui no corpo, na matéria, eu jamais teria. Seria inconcebível para mim compreender tanta coisa em tão pouquíssimo tempo. E foi se abrindo muita coisa. Eu não vou entrar em particulares disso porque a gente vai se desviar e vai pegar fora do foco que o momento pede. Eu sei que em um momento eu voltei minha consciência para ele, e ele olhou para mim, mas não com olhar,
É consciência com consciência. Só quem viveu compreende isso. E manifestou o seguinte desejo dentro de mim. Exteriorize a compreensão que você tem de quem eu sou. Exteriorize a verdade que você vai receber daqui para frente, dentro do seu ser. E naquele momento, um monte de medos, incertezas, inseguranças me veio. Eu fiquei assim, mas quem sou eu? E ele foi mostrando tudo o que eu passei, todos os momentos em que a presença dele era presente, e mostrando que eu estava sendo conduzido até aquele momento. E se colocou de tal maneira que eu percebi que esse passo, eu não tinha que ter medo, eu tinha que dá-lo. Mas aí entrou uma outra coisa em seguida desse momento. De repente começou a abrir muitos erros que eu tinha cometido, muitas falhas que eu tinha cometido. E eu comecei a me ver tão imperfeito, me ver tão em estado de pecado, de fragilidade, de desequilíbrio, de egoísmo, de vaidade, de tanto tipo de imperfeição, que eu olhei ali e falei assim, mas eu não sou preparado para isso, não me sinto, não me vejo preparado para isso. Olha para mim mesmo como é que eu tenho tantas falhas, tantas imperfeições, tantas coisas a trabalhar dentro da minha alma, dentro do meu ser. E eu comecei a perceber de novo que eu estava me recolhendo, eu não estava aceitando aquilo como realidade, eu não estava aceitando aquilo como um fato, como um acontecimento, não estava aceitando que eu fosse merecedor daquilo. E fui me recolhendo, fui me sentindo como se eu estivesse sendo absorvido. E percebi que era a minha consciência que estava se recusando aquilo como real, e aquilo como fato, e aquilo como verdade. E chegou um ponto que eu comecei a perceber que eu ouvia palavras, ouvia vozes e não conseguia mais entendê-las. E aos poucos eu fui começando a perceber, era como se algo estivesse abrindo dentro do meu íntimo de uma forma muito profunda. E aí eu comecei a entender o que estava acontecendo. Eu percebi que o Pai, o Criador, ele estava abrindo canais dentro do meu íntimo, diante da minha recusa de aceitar aquela verdade, de aceitar a presença dele. E estava alcançando tão profundo dentro de mim, porque eu estava realmente me recolhendo. Eu queria fugir dali. Eu queria procurar um lugar, colocar a minha consciência naquele lugar e dizer assim, eu sonhei, foi imaginação, eu estou vendo algo que é assustador. Um passo seguinte que eu não quero dar. Mas aí, esse alcance que eu percebi aí dentro do meu íntimo, me fez parar para refletir dentro de tudo que estava acontecendo. E eu comecei a refletir, foi extraordinário, eu estou vendo o Pai abrindo canais dentro do meu interior e abrindo ouvidos internos dentro dos meus sentidos, abrindo percepções que até então eu nem imaginava que eu tinha, tudo para que eu não afastasse a minha consciência da presença dele. E aquilo fez eu parar para pensar, se tudo isso está acontecendo, há um propósito para mim. Há um propósito para que eu esteja aqui. Há uma razão para que eu esteja aqui. E quando eu consegui me erguer, a consciência dele fluiu para mim de tal maneira que eu comecei a compreender que o Pai não julga ninguém. Não há nenhum julgamento do Pai sobre nenhum de nós, em nenhuma época, em nenhum tempo. Somos nós que nos julgamos, colocamos o certo e o errado, somos nós que colocamos o entendimento do que vem a ser pecado, que não vem a ser pecado. Somos nós que diante do Pai definimos se somos ou não merecedores de estar ali e de continuar a nossa jornada. E quando essa luz se acendeu na minha consciência e que eu olhei para o Pai, eu me senti vazio, eu me senti como que sem propósito. E comecei a ficar em choque comigo. Falei, mas como é possível eu estar diante do Pai? Eu deveria estar me sentindo pleno, feliz, completo, mas eu estou me sentindo vazio, eu estou me sentindo nada. E olhei para ele, não, novamente eu falo, não com olhar,
mas com a percepção da presença da consciência dele com a minha. E falei: pai, eu me sinto incapaz sequer de dar um passo. Eu me sinto incapaz sequer de movimentar o braço, o corpo. Eu não vejo razão para me mover para nada. A única coisa que vibra dentro de mim é o amor que eu tenho. E esse amor é a única coisa que me mantém erguido em pé aqui diante de vós. Não existe nada, eu me sinto vazio, não existe nenhum horizonte a viver, não existe nenhum desejo a realizar, não existe nenhum local para ir, não existe nenhuma posse para ter, não existe nada que mova, que me direcione para qualquer outro lugar. Se eu tenho o direito de pedir alguma coisa, a única coisa que eu peço: recolha minha alma, não quero nem voltar para o meu corpo, me guarda nesse horizonte desse amor que eu estou vivendo agora e permita que eu viva esse amor que eu estou vivendo, porque eu não vejo nada, e se eu retornar à forma que eu vivo, não vai ter mais sentido algum para mim. Não vai ter sentido eu continuar meu dia a dia no mundo, eu trabalhando, fazendo as coisas, vivendo o que eu acabei de viver, compreendendo o que eu acabei de compreender. E eu estava num estado que é difícil explicar para vocês. Era como se meu corpo tivesse um processo de explodir a qualquer momento. Como se eu tivesse uma vibração muito acelerada. Eu senti o meu corpo pulsando. E às vezes eu parava e pensava: se eu tivesse um corpo aqui, com certeza meu corpo estaria sangrando, eu teria explodido, porque não tem como viver o que eu estou vivendo dentro de mim numa matéria. Não vive isso. Aí aconteceu algo que é extraordinário, que para mim é maravilhoso. Eu me vi puxado da minha consciência para a consciência de Deus, para a consciência do Pai. E a partir da visão dele para mim, ele recolheu a minha forma, ele recolheu meu corpo, ele recolheu quem eu sou. E eu desapareci. Mas eu via com o olhar de Deus que eu existia em algum lugar. A minha faculdade pensante existia. E por um segundo eu falei: será que ele me recolheu e eu não vou precisar mais viver no mundo? Não vou precisar viver? E daqui a pouco eu surgi de novo, a minha forma surgiu de novo ali na minha frente. E ele manifestou dentro de mim: olhe a sua forma, olhe quem você é, olhe todos os aspectos do teu ser. Veja se alguma coisa foi mudada, se algum aspecto de quem você é, das suas limitações, de tudo. Olhe atentamente você e me diga se alguma coisa alterou. E eu pensei: como eu faço isso? Ele olhou para mim e falou assim: apenas queira, com todo o sentimento do seu ser, viver à vontade daquilo que eu manifestei agora. Foi instantâneo. De repente eu estava em mim, analisando a minha alma, e comecei a perceber que eu conseguia absorver, compreender a essência de quem eu era. E percebi que aquilo era porque eu estava diante do Pai, e o Pai que estava me sustentando, e era o Pai que estava abrindo os canais do meu ser para que aquilo acontecesse. Chegou um momento que eu voltei para ele e falei assim: eu não encontro uma ponta de nada que tenha sido alterado. E perguntei: será que isso significa que o Senhor me aceita com todas as minhas falhas e imperfeições, todos os meus erros, pecados e todas as minhas limitações? Ele não falou nada, não manifestou nada, mas o amor que ele vibrou foi tão intenso. E ele novamente falou: multiplique essa verdade, exteriorize tudo que você está vivendo, mostre aos meus filhos e filhas quem sou eu, diante do que você está concebendo, diante do que você está recebendo. Aí naquele momento eu entendi. Eu falei: meu Deus do céu, quanta ilusão está semeada na nossa consciência. Quanta coisa está semeada como verdade e quantos temores nós temos dentro de nós que no final, se a gente voltar para si e pensar, na verdade está nos afastando da presença de Deus dentro de nós. Está impedindo, mas não a partir da presença dele, mas a partir do nosso ser, do nosso eu. E quando eu estava assim,